Robert Greene dizia que o desejo nasce na imaginação, não na realidade. E essa frase, quando você entende de verdade, muda a forma como você se move no mundo. Porque o que atrai não é o que é óbvio, é o que não se revela por completo. É o espaço entre o que você mostra e o que você preserva. O mistério transforma uma pessoa comum em um enigma fascinante. E o enigma tem um poder que poucos conseguem explicar, mas todos conseguem sentir. Quando você revela tudo imediatamente, suas opiniões, seus medos, seus hábitos, sua rotina inteira, você mata a fantasia. E sem fantasia, não existe sedução. Existe apenas previsibilidade. O cérebro humano é programado para buscar explicações. Quando algo não está totalmente claro, a mente entra em estado de alerta e tenta preencher as lacunas. É por isso que algumas pessoas se tornam irresistíveis sem esforço aparente. Elas não entregam tudo. Elas compartilham fragmentos, deixam histórias pela metade. Fazem perguntas que ficam ecoando depois do encontro terminar. No dia a dia, o mistério começa no que você escolhe não contar. E entenda isso com maturidade. Não é sobre ser frio, não é sobre ser inacessível, é sobre dosar informações, criar camadas, camadas que só podem ser descobertas com o tempo. Isso dá ao outro a sensação de que está participando de uma jornada e não de uma transação previsível. E quando você permite que a outra pessoa construa hipóteses sobre quem você é, ela investe energia mental e emocional no processo. E quanto mais energia alguém investe, mais difícil é se desligar. Por isso, o mistério é a base silenciosa de qualquer sedução de longo prazo. E agora vamos entrar nas lições. Sem pressa, com profundidade, como um estudo de poder. Lição 1. O poder do mistério. Dominar o mistério não significa virar uma esfinge inalcançável. O segredo está na dosagem. Você oferece informações suficientes para gerar conexão, mas nunca tantas que o outro sinta que já te conhece completamente. Quando você conta toda a sua vida em poucas horas, você rouba da outra pessoa a sensação de descoberta. E a descoberta é o que alimenta o interesse. Na prática, isso significa que você pode falar sobre suas paixões e experiências, mas sempre deixar um detalhe não explicado. Se mencionar uma viagem marcante, não conte tudo de uma vez. Diga apenas o essencial e mude o assunto antes que a história acabe. Se alguém perguntar sobre seus projetos, compartilhe parte da visão, mas não entregue o roteiro inteiro. Quando você se torna previsível, perde valor. Mas quando deixa pistas soltas, cria uma trilha que o outro quer seguir. Preserve pequenos segredos. Você não precisa compartilhar cada detalhe íntimo no início. Guardar partes da sua história não é frieza. É respeito por si mesmo e pela dinâmica do desejo. Tudo que é revelado rápido demais também é esquecido rápido demais. Muitos erram acreditando que mistério é sinônimo de distância emocional. Mas o verdadeiro sedutor domina o equilíbrio. Ele mostra calor e presença, mas guarda o suficiente para continuar sendo um território inexplorado. Você pode ser gentil, carismático e até vulnerável em alguns momentos, sem perder a aura de enigma. É esse contraste que cria tensão. Quando alguém sente que consegue se aproximar, mas nunca tomar posse por completo, o interesse se intensifica. No dia a dia, isso se manifesta em gestos simples. Responder mensagens com atenção, mas não estar sempre disponível. Compartilhar sentimentos, mas sem dramatizar cada pensamento. Fazer convites, mas manter limites claros sobre o seu tempo. Quando você se posiciona assim, transmite uma mensagem poderosa. Eu valorizo nossa conexão, mas eu tenho uma vida que não gira ao redor de ninguém. Essa distância respeitosa faz com que o outro valorize cada momento que consegue acessar seu mundo. O mistério deixa de ser um jogo artificial e se torna um convite permanente para explorar, perguntar, imaginar.
E quanto mais a curiosidade cresce, mais profunda fica a conexão. Lição 2. A arte da presença plena. Em um mundo dominado por distrações, ser plenamente presente é um superpoder. Robert Greene dizia que o sedutor de verdade não precisa se esforçar para provar valor. Ele conquista pela forma como faz o outro se sentir único. E essa sensação nasce da presença total. Estar ali, sem dividir a tua atenção com telas, ansiedade, pressa ou necessidade de impressionar. Quando você olha alguém nos olhos e escuta de verdade, você cria um campo magnético. A presença plena comunica algo que palavras não conseguem sustentar. Neste momento, nada é mais importante do que você. Isso não é algo que se diz, é algo que se transmite no olhar calmo, na respiração desacelerada, no silêncio atento. É tão raro ser ouvido assim que a maioria das pessoas se sente valorizada instantaneamente. Elas percebem que não precisam competir por atenção, e isso cria uma confiança silenciosa. Na prática, presença plena é uma escolha. Você silencia a necessidade de performar e foca no outro. Quando você para de pensar no que vai dizer e passa a observar cada detalhe, você se torna inesquecível. Porque poucos têm coragem de simplesmente estar ali por inteiro. O olhar é a primeira ponte entre duas pessoas. Ele diz muito antes que qualquer palavra seja pronunciada. Quando você sustenta um contato visual firme, mas tranquilo, transmite segurança, interesse e respeito. Greene ensinava que quem domina o olhar não precisa de discursos longos. Basta sustentar presença para despertar curiosidade e confiança. Na prática, exercite um contato visual constante, mas não invasivo. Durante a conversa, mantenha o olhar na maior parte do tempo e desvie de forma natural quando necessário. Quando escutar algo importante, não quebre o olhar. Deixe claro que está absorvendo cada detalhe. Isso cria intimidade silenciosa. Mas atenção, não confunda olhar atento com olhar de julgamento. Presença plena é curiosa, não crítica. Seu semblante deve ser sereno, receptivo, com um leve sinal de calma. Se você mantiver esse tipo de atenção por alguns minutos, vai perceber que o outro relaxa, baixa defesas e se abre. O motivo é simples, quase ninguém se sente realmente visto. Quando você oferece esse privilégio, você vira uma lembrança. E agora vem um ponto que separa homens comuns de homens raros: o silêncio. Em uma conversa comum, o silêncio é tratado como constrangimento. Na arte da sedução, o silêncio é profundidade. Quem consegue sustentar momentos de pausa demonstra confiança, porque só quem tem segurança não precisa preencher cada segundo com palavras. Quando você faz uma pergunta e se cala, você transmite a mensagem: eu tenho paciência para te ouvir. Esse espaço faz o outro refletir e muitas vezes compartilhar mais do que pretendia. O silêncio também amplifica o impacto emocional. Depois de uma observação importante, permita alguns instantes sem falar nada. Essa pausa dá tempo para suas palavras se enraizarem. Na prática, crie pequenos intervalos antes de responder. Quando alguém termina uma frase, respire, olhe nos olhos e só então fale. Isso gera um sentimento raro de consideração genuína. O silêncio não é vazio. É o pano de fundo onde a conexão cresce. Quando você não tem medo dele, descobre que presença não é falar muito. É estar tanto com o outro que até o silêncio parece companhia. Lição 3. O domínio do jogo da ausência. Nada destrói o interesse mais rápido do que a abundância previsível. Quando você está sempre disponível, sua presença perde peso. O cérebro associa valor ao que é raro. É o princípio da escassez. Quanto menos algo pode ser acessado, mais desejado se torna. A ausência bem dosada cria espaço para a imaginação. Quando você some por um tempo, a mente do outro preenche o vazio com memórias, perguntas, fantasias.
É nesse intervalo que o desejo amadurece. O problema é que a maioria tem medo de desaparecer. Prefere insistir na presença constante, como se estar perto o tempo todo fosse prova de afeto. Mas sedução não é proximidade contínua. Sedução é contraste. Na prática, isso significa saber quando recuar. Depois de um encontro intenso, não se apresse em mandar mensagens. Deixe a lembrança trabalhar sozinha. Quando voltar, volte com energia plena, não com desculpas. A escassez controlada não é indiferença, é estratégia. E entenda bem, desaparecer não é sumir por orgulho, não é castigo, é pausa intencional para que o outro possa sentir falta. O sedutor não recua por insegurança. Ele recua porque entende que a ausência também é uma forma de presença. Quando você se afasta com elegância, sem drama, transmite confiança. Eu tenho minha vida, meu mundo, meu ritmo. Quem sempre responde na hora, quem diz sim para tudo, quem não tem prioridades próprias, vira previsível. E previsibilidade mata tensão. Aprenda a identificar o momento certo de se retirar. Após uma interação marcante, em vez de estender conversas por horas, encerre com firmeza e positividade. Depois dê espaço. Deixe o outro procurar, sentir saudade e criar histórias sobre você na própria cabeça. Quando você reaparece, sua volta tem peso. Mas existe uma segunda parte desse jogo: a reentrada. Sumir é só metade da equação. A outra metade é como você retorna. Depois de uma ausência, você deve voltar com uma energia tão marcante que a saudade se converta em fascínio renovado. E aqui, muita gente erra. Volta com justificativas, desculpas longas, ansiedade. Isso destrói a aura. Retorne com calma, como quem apenas seguiu o caminho. E ao voltar, ofereça algo que reforce seu valor. Uma história interessante, uma ideia provocativa, um elogio específico, uma presença limpa, distância, seguida de presença intensa, cria contraste. E contraste é alimento de desejo. Sem contraste, vira rotina. Pense na sua ausência como um intervalo musical. O silêncio é importante, mas é a nota que vem depois que define a melodia. Quem domina esse ciclo de aparecer e desaparecer nunca precisa implorar atenção, porque ele vira a exceção rara que o mundo quer ter por perto. Lição 4. O olhar que desarma. O primeiro contato visual não é um detalhe, é o momento em que você define o tom da interação. O olhar é uma arma sutil. Ele pode desarmar defesas e criar tensão ao mesmo tempo. Um olhar seguro transmite autoridade tranquila, curiosidade e interesse. E, diferente das palavras, ele não pode ser fingido por muito tempo. A maioria olha rápido e desvia, como se pedisse desculpas por existir. O sedutor sustenta com calma e suavidade. Tempo suficiente para criar presença, mas não tanto que pareça intimidação. Quando você sustenta e comunica, eu estou aqui, eu te vejo, você quebra a superficialidade e convida o outro a baixar a guarda. O olhar sedutor não é fixo e agressivo. É equilíbrio entre firmeza e receptividade. Quando seu olhar carrega julgamento ou ansiedade, o outro sente desconforto. Quando carrega serenidade, cria confiança silenciosa. Na prática, treine o contato visual em conversas breves. Mantenha firme enquanto o outro fala. Ao responder, desvie por instantes. Depois retome. Isso cria ritmo natural. Nos momentos-chave, aumente a intensidade. Em intervalos, suavize. Se sentir tensão, respire e relaxe o rosto. Um leve sorriso comunica: estou com você, não contra você. E aqui vem um detalhe avançado. O olhar não é só um ato, é uma âncora emocional. Greene dizia que a memória não guarda apenas o que foi dito. Guarda como você fez a pessoa se sentir. Quando você olha alguém com atenção total, cria um registro interno. E toda vez que a lembrança surge, a emoção volta junto. Por isso, ao fazer uma pergunta importante,
sustente o olhar por alguns segundos a mais. Ao elogiar, mantenha contato visual firme. Ao se despedir, não seja apressado. Finalize com um último olhar calmo. O outro vai lembrar de você não por frases, mas por sensação. E sentir-se visto é uma das necessidades humanas mais profundas. Lição 5. A energia da autossuficiência. Nada seduz tanto quanto a pessoa que transborda por si mesma. Alguém que não precisa de aprovação para se sentir inteiro. Autossuficiência cria magnetismo silencioso. Porque o outro sente que você está ali por escolha, não por carência. Isso inverte a dinâmica. Enquanto muitos mendigam atenção, o autossuficiente faz o mundo querer se aproximar. Na prática, essa energia aparece em detalhes. Você não reage com ansiedade quando a resposta demora. Não se apressa para provar valor. Não explica demais. Não se desculpa por ter prioridades. Seu tempo tem valor porque você investe em projetos, paixões e evolução. Essa clareza de propósito cria aura de independência. E quando você está bem sozinho, transmite segurança emocional. O outro se aproxima sem medo de cobrança, sem sensação de ser muleta. Sedução começa quando sua presença vira presente raro, não necessidade. Ser autossuficiente não é ser frio, é ter fontes internas de força. O sedutor autêntico investe na própria vida com intensidade, e isso cria um brilho que ninguém imita. Na prática, fortaleça seus pilares. Estudo, corpo, propósito, rotina. Tenha algo que te puxe para frente todo dia. Quando você tem missão, a carência perde voz. E aprenda a lidar com solidão sem pânico. Use o silêncio para organizar mente e fortalecer presença. Quando você se torna confortável consigo mesmo, qualquer interação deixa de ser resgate e passa a ser encontro. E encontros livres de expectativas são mais leves e mais poderosos. Quando você não precisa, você escolhe. E isso muda tudo. O sedutor escolhe se aproximar para compartilhar mundo, não para comprar validação. Esse posicionamento cria percepção magnética. Você poderia estar em qualquer lugar, mas decidiu estar ali. A outra pessoa sente que não está sendo usada para preencher vazio. Ela sente que foi convidada para uma experiência. Pergunte-se antes de agir. Eu estou indo porque quero ou porque estou fugindo de algo? Se for fuga, recupere o centro primeiro. Se for escolha, vá inteiro. Com o tempo, isso vira sua marca. Alguém inteiro que transborda em vez de implorar. Lição 6. O domínio das histórias. Argumentos convencem a razão. Histórias hipnotizam a emoção. Quem domina a narrativa deixa de ser só mais uma voz no ruído. Vira alguém que cria imagens, sensações e memória. Histórias despertam empatia instantânea. O cérebro do outro ativa circuitos como se estivesse vivendo aquilo. Não é necessário ter uma vida épica. O segredo é escolher momentos simples com significado. Uma situação em que você superou o medo. Um detalhe curioso. Um encontro que mudou sua perspectiva. Quando você compartilha com autenticidade e detalhes sensoriais, transforma o comum em inesquecível. Uma boa história tem estrutura. Cenário, conflito, resolução. Primeiro você transporta, depois você cria tensão. Por fim, você entrega sentido. Na prática, comece com uma frase que instigue. Eu nunca vou esquecer o dia em que... Ou já aconteceu com você de... Traga detalhes vivos, mas sem enrolar. E sempre feche com reflexão. O grande sedutor entende que contar histórias é revelar sem se expor por completo. Você abre uma janela, mas mantém portas fechadas. A pessoa sente que te conhece um pouco mais, mas percebe que ainda existe muito por descobrir. Isso é o equilíbrio perfeito entre proximidade e mistério. Escolha histórias com propósito. Pergunte-se, o que essa história diz sobre mim? Que impressão ela deixa? Quando cada relato tem intenção, você cria consistência. E autoconsciência seduz mais do que performance. Lição 7.
o toque sutil que aproxima. Aqui a regra é simples: sutileza, respeito, timing. O toque é uma linguagem. Ele transmite segurança, calor, cumplicidade e, quando mal usado, destrói tudo. Contato físico leve e respeitoso pode criar ponte emocional. Não porque é invasivo, mas porque é humano. Na prática, contexto é tudo. O toque nunca deve ser forçado. Observe linguagem corporal. Se houver desconforto, recuo imediato. O toque poderoso é integrado ao fluxo natural. Um aperto de mão firme, um toque breve no antebraço ao enfatizar algo, um gesto rápido no ombro em um cumprimento. Curto, suave, natural. O corpo inteiro precisa estar alinhado. Um toque com expressão fechada gera confusão. Um toque com serenidade gera conforto. E conforto é base para desejo crescer sem medo. Outro ponto: o momento. Um toque comum na hora certa vira inesquecível. Na prática, observe sinais de receptividade. Postura aberta. Sorriso. Inclinação na sua direção. Quando perceber, use gestos curtos. Nunca prolongue. O toque comunica: estou confortável comigo e com você. E tranquilidade é magnética. Lição 8. O valor da incerteza. A mente odeia incerteza e, ao mesmo tempo, se alimenta dela. Sedução acontece quando você cria espaços que o outro quer preencher com perguntas e hipóteses. Quando tudo é previsível, a curiosidade morre. Quando existe algo não explicado, a mente volta no assunto. O que ele quis dizer com isso? O que significa esse silêncio? Por que ele não se entrega por completo? Essa tensão cresce no espaço entre o que você revela e o que guarda. Mas atenção: incerteza não é manipulação. É ambiguidade saudável. Você oferece pistas suficientes para manter interesse, mas não entrega tudo para eliminar mistério. Na prática, isso é simples: não responder tudo imediatamente sem sumir. Compartilhar uma história sem dar todos os detalhes. Deixar perguntas sem resposta total. Quando alguém insiste, você pode sorrir e dizer: talvez um dia eu te conte. Essa pequena lacuna alimenta a imaginação. O segredo é consistência. Sua atitude geral precisa ser clara: respeito, presença e valor. Mas você mantém partes do seu território interno preservadas. Isso cria magnetismo, camadas a descobrir. E descobrir alguém aos poucos é uma das experiências mais prazerosas que existem. A mente tenta decifrar o que é parcialmente indecifrável. E quanto mais ela tenta, mais você permanece presente na cabeça da pessoa. Lição 9. A força da generosidade controlada. Excesso de generosidade pode parecer virtude, mas muitas vezes é lido como insegurança. Quando você dá demais, atenção, disponibilidade, presentes, você transmite: eu preciso que você goste de mim. Isso mata mistério, reduz respeito e transforma a atração em dependência. Sedutores de verdade são generosos, mas com limites claros. Eles oferecem cuidado sem se anular. A generosidade deles tem valor porque vem de autossuficiência. Na prática, não antecipe tudo. Não corra para resolver tudo. Deixe o outro também contribuir. O equilíbrio cria respeito. E respeito é base do desejo que dura. Tudo que é abundante perde valor. Se você está sempre acessível, o outro não precisa fazer esforço. O segredo é raridade. Atenção plena em momentos pontuais. Carinho com intenção. Gestos significativos. Não faça rotina de presente e disponibilidade. Não revele tudo de uma vez. Mostre afeto em doses que mantêm o interesse vivo. E jamais use generosidade como moeda. Seu gesto não compra afeto, ele só demonstra cuidado. A raridade transforma pequenos atos em memória. O outro sente que nunca tem tudo de você, mas sempre recebe o suficiente para desejar mais. E essa tensão é o coração da sedução madura. Lição 10. A aura de destino. O sedutor mais magnético não é apenas interessante. Ele faz o outro sentir que o encontro era inevitável.
quando a conexão parece destino, nasce uma força emocional difícil de resistir. A mente humana adora criar sentido para coincidências. Na prática, você cultiva essa aura destacando afinidades reais. Sem exagero, sem invenção. Quando encontra interesses em comum, sinalize com leveza. É engraçado como a gente pensa parecido nisso. Se surgir coincidência verdadeira, use como narrativa. O mundo é pequeno, né? Parece que a gente já estava no mesmo círculo sem perceber. E o principal, haja com tranquilidade. Como se você soubesse que aquilo poderia acontecer em algum momento. Quando você parece seguro de que há algo especial ali, o outro começa a sentir o mesmo. Mas não force. A força está no espaço para o outro interpretar. Quando você sugere que algo é especial sem declarar demais, a pessoa se convence sozinha. E toda certeza que nasce de dentro é mais poderosa do que qualquer argumento. Transformar coincidências em narrativa é criar uma história coerente do porquê vocês se cruzaram. E as pessoas amam acreditar que fazem parte de uma história maior. Porque histórias são mais sedutoras do que encontros casuais. Você chegou até aqui e agora entende algo essencial. Sedução não é truque barato. Não é pressão. Não é manipulação. Sedução é presença. É autossuficiência. É dosar luz e sombra. É saber desaparecer para ser lembrado. É manter uma parte de você preservada. Não por arrogância, mas porque mistério é o espaço onde a imaginação respira. Quando você aplica essas lições, algo muda. As pessoas passam a te enxergar diferente. Não como alguém desesperado por atenção, mas como alguém que tem vida, centro, ritmo e que escolhe se aproximar. E essa percepção cria uma presença magnética que não se compra, não se força, não se copia. Se esse estudo fez sentido para você, continue. Aqui a gente fala sobre influência, presença e poder pessoal, sem romantizar, sem atalhos. E lembre, sedução não é sobre conquistar alguém. É sobre se tornar alguém tão interessante, tão inteiro, tão forte e tão raro, que o mundo quer chegar mais perto. A escolha é sua.